Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão nascido em 1788 e conhecido como o filósofo do pessimismo. Ele está entre os primeiros pensadores a trazer ideias filosóficas orientais para a filosofia ocidental. O pai de Schopenhauer era um comerciante rico e sua mãe uma autora popular e está entre as primeiras mulheres alemãs a publicar livros sem pseudônimo. Quando jovem, Schopenhauer estava destinado a seguir os passos de seu pai como comerciante. Seu pai, porém, passou por um período de depressão antes de ser encontrado afogado em um canal em 1805. Suspeita-se que possa ter sido suicídio. Schopenhauer reconheceu ter herdado a melancolia do pai. Ele gostava do pai, mas tinha um relacionamento horrível com a mãe, admitindo que os anos mais felizes de sua infância foram aqueles que passou longe dela. Schopenhauer desenvolveu uma desconfiança nas pessoas em geral, uma visão deprimida do mundo, uma incapacidade de manter relações próximas com qualquer pessoa e um sentimento de insegurança pessoal, seja na forma de ataques de ansiedade, fobias ou hipocondria. A morte de seu pai, porém, libertou-o da vida mundana dos negócios, e Schopenhauer se lançou quase ferozmente aos estudos, tendo aulas particulares e assistindo a palestras de medicina, filosofia, matemática, história, física e astronomia, entre outras. Ele tratou cada assunto com a máxima concentração e levou-o tão longe quanto se poderia razoavelmente esperar que fosse por um estudante de sua idade. Seu progresso foi tão notável que seus tutores começaram a prever um futuro distinto para ele como estudioso clássico. Como poliglota, sabia alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, latim e grego antigo. Em 1813, Schopenhauer partiu para um país tranquilo para trabalhar em sua tese de doutorado, intitulada sobre a quádrupla raiz do princípio da razão suficiente, onde estipula o princípio filosófico de que nada é sem uma razão pela qual é. Ele condiciona como percebemos o mundo da representação, tema central de seus trabalhos posteriores. Schopenhauer, no entanto, tornou-se cada vez mais desiludido com os filósofos acadêmicos, devido à sua ênfase em abstrações e generalizações, em vez de na experiência. Os filósofos acadêmicos, sentia ele, adquiriram os seus problemas filosóficos conceptualmente, enquanto os verdadeiros filósofos os adquirem existencialmente, através de uma reflexão involuntária sobre a sua própria existência e experiência. A obra da vida de Schopenhauer seria distinguida pela experiência vivida. Acima de tudo, há um homem que fala, um homem inteiro, uma vida inteira, toda uma forma de ver o mundo estão encarnados diante de nós nessas páginas. A escrita de Schopenhauer está longe do alemão estéril e acadêmico da época, sua obra é direta, coloquial, concreta, cheia de metáforas e anedotas. Durante este tempo, Schopenhauer foi apresentado ao hinduísmo e ao budismo, abrindo um novo mundo de pensamento. Ele se apaixonou pela tradução latina dos Upanishads e durante a maior parte de sua vida leu algumas páginas dela todas as noites antes de dormir. Ele escreveu, a leitura mais gratificante e edificante, com exceção do texto original, possível em todo o mundo, foi o consolo da minha vida e será o da minha morte. Em 1821, Schopenhauer teve um incidente com seu vizinho. Conta-se que a mulher sabia que ele era rico e fingiu cair da escada, acusando Schopenhauer por isso. Ela o processou e ganhou o caso. Schopenhauer teve que pagar-lhe uma pensão pelos restantes 20 anos de sua vida. Quando ela morreu, Schopenhauer escreveu vitoriosamente em seus diários: a velha morre, o fardo é retirado. Sua obra-prima é Um Mundo como Vontade e Representação, publicada no final de 1818, quando ele tinha 30 anos. A segunda edição foi publicada em 1844 e inclui uma versão editada da primeira edição, bem como comentários adicionais sobre suas ideias. Foi revisada um ano antes de sua morte. Muitos dos seus escritos posteriores são um reflexo ou enriquecimento desta obra escrita aos 20 anos e da qual nunca se afastou. A obra de sua vida é unitária de uma forma que a torna melhor compreendida como um todo único e orgânico. Esta obra-prima contém toda a filosofia de Schopenhauer, epistemologia, metafísica, estética e ética. A apresentação e estrutura do livro são claras e separadas em 4 partes. Afirmou que sua obra pretendia transmitir um pensamento único e sugeriu um estudo cuidadoso do livro, a fim de esclarecer a ligação de cada parte com a outra. Schopenhauer estava convencido de que em sua obra-prima havia finalmente resolvido os problemas fundamentais da filosofia.
No entanto, seu trabalho quase não foi vendido, não foi revisado e não foi lido. Esta negligência continuou até a sua velhice e foi, portanto, a característica dominante da sua experiência de vida. Isto precisa ser considerado juntamente com a rejeição materna para explicar o seu profundo pessimismo. Hegel foi contemporâneo de Schopenhauer e estava no auge de sua celebridade atraindo grandes multidões na Universidade de Berlim. Para Hegel, o mundo é ativo e se desenvolve através do gesto ou espírito do mundo à medida que o tempo avança. Em cada momento da história do espírito do mundo, existem contradições internas ao Zeitgeist, que devem ser superadas através de um diálogo entre ideias opostas, caminhando para uma perfeição final que é a plena realização do espírito na história. Schopenhauer, porém, acreditava que Hegel era um charlatão. A terminologia pesada e a obscuridade eram uma cortina de fumaça para alguns pensamentos bastante vazios. Ele discordou que poderíamos alcançar o conhecimento do absoluto pela razão e que caminhamos para a perfeição com o passar do tempo. Schopenhauer tentou lecionar na Universidade de Berlim para propagar suas ideias ao mesmo tempo em que Hegel dava palestras. O resultado foi desastroso. Quase ninguém apareceu. Frustrado, ele deixou o cargo de professor universitário logo depois. Em 1851, Schopenhauer publicou Parerga e Paralipomena em 2 volumes, grego para apêndices e omissões, ensaios complementares à sua obra principal, que considerou o nascimento de seu último filho, completando sua missão no mundo. Ele sentiu como se um fardo que carregava desde os 24 anos, que pesava muito sobre ele, tivesse sido tirado de seus ombros. Os títulos estranhos dos livros de Schopenhauer certamente devem ter desempenhado um papel na sua falta de recepção popular. No entanto, foi seu primeiro livro de sucesso e amplamente lido, em parte devido ao trabalho de seus discípulos que escreveram críticas elogiosas. Embora tenha começado a ganhar popularidade, ele preferiu viver na solidão. Acordava cedo, lia até meio-dia, tocava flauta, almoçava no mesmo lugar do Always e fazia longas caminhadas com seus poodles. Ele chamou todos eles de Tman, refletindo a palavra sânscrita para o verdadeiro eu. Ele os adorava acima de qualquer pessoa. Ele terminava o dia lendo algumas linhas dos Upanishads antes de dormir. A vida de Schopenhauer pode ser descrita como uma vida sombria, triste, longa e solitária. Em 1860, aos 72 anos, Schopenhauer tomou seu café da manhã e aparentemente estava bem. Pouco depois, ele foi encontrado morto ainda sentado à mesa. O mundo é minha ideia, vista é uma verdade que vale para tudo o que vive e conhece, embora somente o homem possa trazê-la para a consciência reflexiva e abstrata. É assim que Schopenhauer começa seu livro. Ele queria compreender o mundo em que se encontrava e o seu papel como agente no mundo. Ele tentou formar uma interpretação coerente e unificada da experiência humana e procurou identificar a força subjacente da realidade. Ele a chamou de vontade, também chamada de vontade de viver ou vontade de viver, que é a essência da existência. Schopenhauer foi influenciado por Kant, como ele, acreditava que o mundo que nos rodeia, com todos os seus objetos, são apenas representações, qualquer realidade que percebemos foi colocada lá por nossas próprias mentes que formam ideias. Esta era a ideia de idealismo de Kant, como ele o chamava. A única coisa em que pensamos é o que está em nossas mentes. A percepção sensorial que temos do mundo não é o mundo, não temos acesso ao mundo, porque estamos sempre na nossa própria cabeça, penso, logo existo, divisão mente-corpo de Descartes. Contudo, para Schopenhauer, deve haver algo mais do que apenas pensamento puro, algo mais do que apenas um cérebro num frasco. Na verdade, existe apenas um aspecto do mundo que não nos é dado meramente como representação, um objeto que corporificamos no espaço e no tempo, e com o qual temos uma relação direta, o nosso corpo. Schopenhauer chama isso de princípio da individuação, nosso modo de cognição do mundo fenomênico. Designa a singularidade de cada indivíduo. Mas, isto é uma barreira para nós, porque o indivíduo é uma ilusão, é a manifestação externa do nosso ser verdadeiro e mais íntimo, a vontade, que nos conecta com o mundo inteiro. Schopenhauer usa a alegoria da caverna de Platão para nos lembrar que, a menos que reconheçamos isso, nós somos como homens que se sentam em uma caverna escura,
presos tão rapidamente que não conseguem virar a cabeça e que não veem nada além das sombras das coisas reais que passam entre eles e um fogo aceso atrás deles, cuja luz projeta sombras na parede oposta a eles, e mesmo de si mesmos e uns dos outros eles veem apenas as sombras na parede. A sua sabedoria consistiria, portanto, em prever a ordem das sombras aprendidas pela experiência. Os arquétipos reais, por outro lado, aos quais correspondem essas sombras, as ideias eternas, as formas originais de todas as coisas, só podem ser considerados como tendo verdadeiro ser, porque sempre existem, mas nunca se tornam nem desaparecem. Para Schopenhauer, aqueles para quem as pessoas e todas as coisas às vezes não apareceram como meros fantasmas ou ilusões não têm capacidade para a filosofia. Existe apenas o mesmo ser imutável que está diante de nós, que hoje persegue os mesmos fins que ontem e sempre perseguirá. O verdadeiro símbolo da natureza é o círculo. A partir deste insight, Schopenhauer conclui que a força subjacente de toda a representação e também do mundo como um todo é a vontade. Isto, no entanto, pode levar a alguma confusão, pois conota um tipo de personalidade com um determinado objetivo. Não é apenas a nossa vontade individual, mas também inclui animais, árvores, pedras e todo o cosmos. A vontade de Schopenhauer pode ser vista como uma força ou energia, é a coisa em si. Enquanto Kant acreditava que a coisa em si era um mundo além do alcance humano, Schopenhauer acreditava que ela está no cerne da existência. A vontade não é racional, consciente nem intencional, mas sim um desejo irracional, inconsciente e cego que luta incessantemente por mais atividade. Esta é a grande visão de Schopenhauer, que rompe com todos os seus antecessores. A vontade é o tornado que gira dentro de nós e nos joga de um lugar para outro, é a fonte do nosso apetite insaciável que resulta em conflitos e miséria. Do desejo corro para a satisfação ou da satisfação salto para o desejo. A existência é caracterizada pela inquietação. A vontade é uma guerra de todos contra todos, um pensamento proto-darwiniano. Muito antes da psicanálise de Freud, Schopenhauer argumentava que a maior parte de nossa vida interior é desconhecida para nós, nossas ações, decisões e falas são em sua maior parte inconscientemente motivadas por nossos impulsos, de modo que nem sequer conhecemos nosso eu interior completo. Em resumo, para Schopenhauer o mundo tem dois aspectos relacionados entre si como duas faces da mesma moeda, um mundo de representação, que é constituído por nossas mentes, e uma vontade, como a força cega e racional, que está no cerne de nossa mente. Existência e é indiferenciado e está além do espaço, do tempo e da causalidade. O mundo é vontade e representação. É impossível descobrir o segredo da realidade examinando primeiro a matéria e depois examinando o pensamento, e devemos começar com aquilo que conhecemos direta e intimamente, e nós mesmos. Assim, já vemos que nunca poderemos chegar à verdadeira natureza das coisas de fora. Por mais que investiguemos, nunca chegaremos a nada além de imagens e nomes. Somos como um homem que percorre um castelo procurando em vão uma entrada, e às vezes desenhando as fachadas. E, no entanto, este é o método que foi seguido por todos os filósofos antes de mim. Se olharmos para o mundo exterior, a vida comum é estudar, formar-se, arranjar um emprego, casar, ter filhos, trabalhar e viver felizes para sempre. Só que não se vive feliz para sempre. Na melhor das hipóteses, um desejo é satisfeito por um curto período de tempo, mas imediatamente depois outro desejo surgirá, não há ponto final de satisfação, é um esforço infinito. Vivemos como objetos na grande corrente do desejo, a vontade nos leva como uma folha em um rio caudaloso. Para descrever a vontade inquieta, Schopenhauer usa o mito grego de Ixion, que foi contra os deuses e foi preso a uma roda de fogo alada sempre girando por toda a eternidade. Pensamos que somos guiados pelo que vemos, quando na verdade somos guiados pelo que sentimos, pela nossa vontade inconsciente. Os homens só são aparentemente desenhados pela frente, ou na realidade, eles são empurrados por trás. Não é a vida que os tenta, mas a necessidade que os impulsiona. Se quisermos compreender a realidade, devemos ir além do homem como animal racional, além do intelecto, até a vontade inconsciente, que é o cego forte que carrega nos ombros o coxo que pode ver. A vontade é superior ao intelecto. Um elefante que foi conduzido pela Europa e atravessou centenas de pontes recusou-se a avançar sobre uma ponte fraca, embora tivesse visto muitos cavalos e homens atravessando-a. Este é o impulso instintivo.
A vontade é uma vontade de viver, e uma vontade de vida máxima. O seu pior inimigo é a morte. Mas talvez possa derrotar a morte? Para Schopenhauer, a forma mais poderosa da vontade de viver é a vontade de reproduzir. Schopenhauer não acredita que casamos e temos filhos para sermos felizes, mas sim que a vontade de viver nos move inconscientemente a cumprir a nossa vontade de reproduzir, em prol da propagação da espécie. Apaixonar-se é uma manipulação inconsciente da vontade que busca criar filhos equilibrados. Ele escreve: cada um procura uma companheira que neutralize os seus defeitos, para que não sejam herdados. Um homem fisicamente fraco procurará uma mulher forte. Cada um considerará belas em outro indivíduo aquelas perfeições que lhe faltam, ou melhor, até mesmo aquelas imperfeições que são opostas às suas. O impulso sexual é a vida interior da árvore, a espécie, sobre a qual cresce a vida do indivíduo. Schopenhauer escreveu sobre isso muito antes da teoria da sexualidade de Freud. E Freud certamente ficou surpreso ao descobrir seus escritos. Para Schopenhauer, a procriação é o ponto mais alto, e depois de alcançá-lo, a vida do indivíduo afunda lentamente, enquanto uma nova vida garante à natureza a resistência da espécie e repete os mesmos fenômenos. E assim, a alteração da morte e da reprodução é como a pulsação da espécie. A morte é para a espécie o que o sono é para o indivíduo. Esta é a grande doutrina da imortalidade da natureza. Mas se o mundo é vontade, deve ser um mundo de sofrimento. Para cada desejo satisfeito, restam 10 que são negados. O desejo é infinito, a realização é limitada. Cada indivíduo carrega dentro de si uma contradição perturbadora. O desejo realizado desenvolve um novo desejo, e assim por diante, indefinidamente. Para Schopenhauer, a vida é má porque a dor é seu estímulo básico e sua realidade. O prazer é apenas uma cessação negativa da dor. Toda satisfação, ou o que é comumente chamado de felicidade, é, na realidade e na essência, apenas negativa. Não estamos devidamente conscientes das bênçãos e vantagens que realmente possuímos, nem as valorizamos, mas pensamos nelas apenas como uma questão de é claro, pois eles nos gratificam apenas negativamente, restringindo o sofrimento. Assim que o sofrimento cessa, somos dominados pelo tédio, ou seja, por mais sofrimento. O tédio nada mais é do que a sensação do vazio da existência. O sofrimento não é o choro do indivíduo. Isso é uma ilusão. O sofrimento é o grito da própria existência. Schopenhauer escreve: a vida oscila como um pêndulo para frente e para trás entre a dor e o tédio. Depois que o homem transformou todas as dores e tormentos na concepção do inferno, não sobrou nada para o céu, exceto o tédio. A maior parte do nosso sofrimento reside em retrospecto ou antecipação, ou a dor em si é breve. Quanto mais sofrimento é causado pela ideia da morte do que pela própria morte. Finalmente, em toda a natureza vemos luta, competição, conflito e uma alteração suicida de vitória e derrota. Havia uma planície, até onde a vista alcançava, inteiramente coberta de esqueletos. Eram, porém, apenas esqueletos de grandes tartarugas, que vêm por aqui do mar para desovar, e depois são atacadas por cães selvagens, que com a sua força unidos deitam de costas, arrancam a pequena casca do estômago e os devoram vivos. Mas muitas vezes um tigre ataca os cães. Agora toda esta miséria se repete milhares e milhares de vezes, ano após ano. Para isso, então, nascem essas tartarugas. Para Schopenhauer, esse caráter fundamental permanece inalterado na raça humana. Descobrimos que o homem é um lobo para o homem. O quadro total da vida é quase doloroso demais para ser contemplado. A vida depende de não sabermos disso muito bem. Pois de onde Dante tirou os materiais de seu inferno, senão do nosso mundo real? E ainda assim ele fez disso um verdadeiro inferno. Mas quando, por outro lado, ele descreveu o céu e suas delícias, ele teve diante de si uma dificuldade intransponível, pois nosso mundo não oferece nenhum material para isso. Todo poema épico e dramático só pode representar uma luta, um esforço, uma luta pela felicidade. A própria felicidade nunca duradoura e completa. Conduz seus heróis através de 1000 perigos e dificuldades até o objetivo. Assim que este é alcançado, apressa-se em deixar cair a cortina, pois agora não lhe restaria nada a fazer senão mostrar que o objetivo brilhante no qual o herói esperava encontrar a felicidade apenas o desapontou e que, depois de alcançá-lo, ele não estava em melhor situação do que antes.
Schopenhauer nos descreve como ouriços que se aglomeram em busca de calor no inverno, desconfortáveis quando muito próximos, quando somos picados por nossos espinhos, e ainda assim infelizes quando mantidos separados enquanto congelamos. A vida de cada indivíduo, se a considerarmos como um todo, é realmente uma tragédia, ou mais analisado em detalhes tem caráter de comédia. O otimismo é uma amarga zombaria de nossos problemas. Um homem encontra-se, para seu grande espanto, subitamente existindo, depois de milhares e milhares de anos de inexistência, dele vive por um pouco de tempo, e então, novamente, chega um período igualmente longo em que ele não deve mais existir. O coração se rebela contra isso e sente que não pode ser verdade. Para Schopenhauer, a morte é a imagem espelhada do abismo anterior. A vida sorri para a morte e ri do suicídio, para cada morte deliberada há milhares de nascimentos indeliberados. Via de regra, descobrir-se-á que, assim que os terrores da vida superarem os terrores da morte, um homem porá fim à sua vida. Quando em sonhos pesados e aterrorizantes a ansiedade atinge o seu ponto mais alto, então por si só ela nos despertará, fazendo com que todos aqueles monstros noturnos desapareçam. O mesmo acontece no sonho da vida, quando o mais alto grau de ansiedade nos obriga a interrompê-lo. Schopenhauer via a vida como um pesadelo do qual não conseguimos acordar. Ele viu que o suicídio deveria ser encarado com compaixão em quem não teve conhecidos, amigos, parentes que partiram voluntariamente deste mundo. E todo mundo deveria pensar neles com repulsa, como criminosos. Eu digo não e não de novo. No entanto, ele próprio não aprovava o suicídio, pois se nega as dores da vida, diferente da renúncia do asceta à vontade, que nega os prazeres da vida. A única forma de autodestruição que ele considera aceitável é a morte do asceta por fome, onde a vontade individual de viver é dominada. O suicídio, a destruição intencional da existência fenomênica única, é um ato vão e tolo, pois a coisa em si permanece inalterada por ele, mesmo que o arco-íris perdure, por mais rápido que as gotas que o sustentam no momento possam mudar. A filosofia pessimista de Schopenhauer é realmente muito sombria, mas isso também o levou a uma busca por tranquilidade e paz de espírito. Ele oferece várias alternativas na negação da vontade através do ascetismo, ou através da sabedoria da vida, da estética e da ética. Schopenhauer cita o escritor francês Chamfort, que afirma: é difícil encontrar a felicidade dentro de si mesmo, mas é impossível encontrá-la em qualquer outro lugar. Conhecer a si mesmo é uma reflexão filosófica perene, onde se descobrirá não apenas a própria essência, mas também a essência do universo. Em sua juventude, Schopenhauer desprezava os teólogos e chamava a religião de metafísica das massas. Ele viu como a igreja doutrinava as mentes das crianças. Mas anos mais tarde ele começou a ver um significado profundo em certas práticas religiosas. Ele acredita que o cristianismo é uma profunda filosofia de pessimismo, da doutrina do pecado original, de afirmação da vontade e da salvação, negação da vontade, é a grande verdade que constitui a essência do cristianismo. No entanto, Schopenhauer acredita que o budismo e o hinduísmo são mais profundos que o cristianismo. Os budistas fazem da destruição da vontade a totalidade da religião, nossa verdadeira natureza é o nada, a realização de Nya. Os hindus perceberam que o ego era uma ilusão, cegado por Maya. O ego é a marca registrada da auto-ignorância. Transcender o ego dá lugar ao Atman, o verdadeiro eu, cujo objetivo é fundir-se com Brahman, a realidade última da existência, esta é a fonte do mais profundo autoconhecimento. Isto ressoou profundamente com a filosofia de Schopenhauer, que ele desenvolveu argumentando contra os seus antecessores na filosofia ocidental, e depois descobriu, para seu espanto, que tinha chegado a uma conclusão semelhante à dos budistas e hindus. Uma das maneiras de escapar do sofrimento é travar uma guerra interior contra a vontade de viver, de deixar de desejar. A negação da vontade acaba levando à morte, não à salvação, iluminação ou outras palavras sem sentido, mas simplesmente nada. No entanto, Schopenhauer sabia como era difícil viver uma vida ascética, pois apenas algumas pessoas poderiam suportar tal vida. Embora a posse de bens materiais nunca possa satisfazer plenamente o desejo de alguém, a sabedoria pode. E isso leva à sabedoria da vida, à filosofia. A filosofia deve ser entendida como experiência, deve ser sentida e não pensada. A vida antes dos livros, e quando se lê, deve-se recorrer aos próprios autores, e não aos comentários.
Schopenhauer escreve: quando lemos, outra pessoa pensa por nós, nós apenas repetimos o seu processo mental. Então acontece que se alguém passa quase o dia inteiro lendo e ele perde gradualmente a capacidade de pensar, tal é o caso de muitos estudiosos, e eles se leram como estúpidos. A experiência do mundo pode ser vista como uma espécie de texto, para o qual a reflexão e o conhecimento constituem o comentário. Quando há muita reflexão e conhecimento intelectual, e muito pouca experiência, o resultado é como aqueles livros que têm em cada página 2 linhas de texto a 40 linhas de comentário. Uma das saídas para o esforço interminável da vontade é a contemplação inteligente da vida através da filosofia. Schopenhauer nos diz que o gênio é o poder de deixar completamente fora de vista os próprios interesses, desejos e objetivos. O segredo da genialidade está na percepção clara e imparcial do objetivo, do essencial e do universal. Embora o intelecto exista apenas para servir à vontade, em certos casos o intelecto é tão desproporcionalmente grande que excede em muito a quantidade necessária para servir à vontade. Em tais indivíduos, o intelecto pode libertar-se da vontade e agir de forma independente, embora apenas brevemente. Esta atividade sem vontade é a contemplação ou criação estética, que Schopenhauer acredita ser a marca registrada do gênio. Porém, o gênio não consegue socializar com outros que pensam no temporário, no específico e no imediato. Ele escreve: as pessoas são sociáveis na medida em que são intelectualmente pobres e geralmente vulgares. O que torna as pessoas sociáveis é a sua pobreza interior, que leva a uma pobreza externa. O ser humano não suporta a solidão porque o vazio interior o impele à sociedade. O gênio é forçado ao isolamento e às vezes à loucura. Quanto mais inteligente alguém é, mais dor sente. Quem é dotado de gênio é o que mais sofre. Na estética de Schopenhauer existe uma experiência subjetiva e objetiva. A experiência subjetiva da estética é a percepção do mundo sem vontade, nos libertamos temporariamente da vontade individual. Schopenhauer escreve: é o estado indolor que Epicuro valorizava como o bem maior e como o estado dos deuses, pois estamos no momento livres do esforço miserável da vontade, ou guardamos o sábado da servidão penal voluntária, ou a roda de Ixion fica parada. Por outro lado, o lado objetivo da experiência estética é comunicar ideias platônicas, que representam as formas quintessenciais de perfeição e beleza. Revelam alguma qualidade essencial ou universal do homem e do mundo. Eles são vivenciados quando nossa atenção está totalmente focada nos fenômenos. As ideias são objetos abstratos ou que não fazem parte da nossa criação e estão além do espaço, do tempo e da causalidade. Artes como escultura, pintura, poesia e teatro aliviam o sofrimento e os males da vida, mostrando-nos o eterno e o universal por trás do transitório e do individual, permitindo-nos participar da eternidade. Desviamos o olhar dos objetos particulares de desejo do indivíduo e nos sentimos parte de algo universal. A arte nos permite esquecer de nós mesmos e nos tornarmos sem vontade. Nossas formas modernas de arte, como filmes e videogames, também nos ajudam a transcender nosso estado padrão. A experiência mais poderosa da arte é o sentimento do sublime. Para Schopenhauer, isso está presente nas obras de arte que nos sobrecarregam ou reduzem a nossa existência neste planeta a um mero pontinho, elas mantêm uma relação hostil com o mundo humano em geral. No entanto, podemos afastar-nos conscientemente do nosso mundo e, tanto com a perda do nosso eu como com a libertação da vontade, experimentamos um estado de elevação. Este é o sentimento do sublime, que está presente sobretudo no trágico drama. Para Schopenhauer, o poder das artes para nos elevar acima do conflito de vontades é possuído sobretudo pela música, que se encontra num domínio totalmente diferente de todas as outras artes. Proporciona um profundo prazer com que vemos os recônditos mais profundos da nossa natureza encontrarem expressão, acalmando o nosso tornado interior. Ele sem dúvida concordaria com a citação de Nietzsche de que sem música a vida seria um erro. A música é uma objetivação e cópia tão direta de toda a vontade quanto o próprio mundo, ou melhor, até mesmo como as ideias, cuja manifestação multiplicada constitui o mundo das coisas individuais. A música não é, portanto, de modo algum como as outras artes, a cópia das ideias, mas a cópia da própria vontade, cuja objetividade são as ideias. É por isso que o efeito da música é muito mais poderoso e penetrante do que o das outras artes, pois falam apenas de sombras, mas fala da coisa em si.
A atitude não egoísta que se obtém da estética leva finalmente à ética de Schopenhauer. Sua ética deriva da consciência do sofrimento do esforço sem objetivo da vontade de outra pessoa. Nossa unidade final uns com os outros é a base da moralidade, da compaixão e da empatia. Prejudicar os outros é prejudicar a si mesmo, e devemos tratar os outros com a mesma gentileza com que tratamos a nós mesmos, com o objetivo de reduzir o sofrimento no mundo. Neste tipo de amor altruísta, sente-se a vida de outra pessoa de uma forma quase mágica. Nesta experiência íntima do sofrimento alheio, conectamo-nos conosco próprios, com os outros e com a natureza da forma mais profunda possível, conduzindo a uma grande serenidade.